E aí, gente, tudo bom com vocês? Gravando mais um vídeo do canal Mensageiros de Cristo. Eu prometi pra vocês que essa semana eu postaria mais um vídeo. Hoje é dia 24 de dezembro. Estamos quase na virada do dia, estamos na véspera de Natal. Para nós cristãos, nós sabemos que esse não foi exatamente o dia que Jesus nasceu. Não se sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. Porém, nós sabemos que ele veio à Terra para que um dia ele morresse em nosso lugar, para que nós tivéssemos não somente vida, mas vida com abundância. Então, eu quero que primeiramente você entenda que Jesus está vivo. Ele veio à Terra, nasceu, não sabemos ao certo, mas hoje eu peço para que o Cristo vivo entre na sua casa, entre na minha casa e ceie conosco. Como eu prometi, hoje nessa semana nós iríamos lançar a segunda parte do vídeo sobre José, um exemplo de pai, as características de José que nós devemos tomar. E essa é a parte 2. O vídeo 1 vai aparecer aqui no card para vocês e eu também vou colocar no final do vídeo. Se você gostar daquele vídeo, deixa o seu like, porque está me ajudando bastante. Eu quero agradecer a todos vocês também, porque nós conseguimos chegar a 300 inscritos. Pelo que eu vi, nós estamos agora com 304 inscritos. Se você tem um amigo, compartilhe esse vídeo com seu amigo. E não, por favor, assiste esse vídeo até o final, porque é muito importante que você assista os nossos vídeos até o final. Ajuda bastante. Deixe seu like aí embaixo para o YouTube também mandar para outras pessoas. Mas por favor, compartilhe nos seus grupinhos de WhatsApp. Compartilhe com as pessoas assim, que vai me ajudar bastante. Então, vamos começar a parte 2 desse vídeo aqui. Muito interessante sobre as características que nós devemos tomar desse grande exemplo, esse grande personagem da Bíblia. E a primeira coisa que eu posso falar sobre José na parte 2 do vídeo sobre ele é que José é o pai de Jesus. Ele foi um ótimo pai adotivo. Ele cumpriu o seu papel de pai adotivo. E é muito interessante nós pegarmos essa referência, porque nós vemos que muitas vezes os pais, por serem adotivos, não cuidam muito bem dos seus filhos. Porém, Jesus viu nascer de sua mulher, José viu que Jesus nasceu de Maria, sua mulher, mesmo sabendo que ele não era o pai biológico de Jesus, mas ele tratou como um filho de verdade. E nós podemos ter a certeza que José foi o primeiro homem a aceitar Jesus de verdade, porque nós aceitamos Jesus depois de ressuscitado. Os discípulos aceitaram um Jesus adulto. As pessoas do bairro de Jesus aceitaram Jesus criança. Porém, José teve de aceitar Jesus como seu Salvador e também o seu filho adotivo antes mesmo dele nascer. A partir do momento que José decidiu continuar o contrato de casamento e depois se casar com Maria, ele também decidiu que seria o pai do Salvador, seria o pai do Messias, o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa data específica de hoje, que nós vamos muitas vezes nos reunirmos com as nossas famílias, não sei se você está com sua família, se você está sozinho, eu não sei em que situação você está, mas se você vai comemorar o Natal, muitas vezes nós até nos perdemos nisso de dar presente, de Papai Noel, porém nós podemos pegar aqui um dos personagens mais importantes para esse acontecimento do dia 25 de dezembro para nós, hoje em dia, é o nosso querido José. E o seu cumprimento de ótimo pai adotivo foi o que possibilitou a sua aceitação do Salvador, foi o que possibilitou que hoje nós estivéssemos aqui. Nós sabemos que muitas vezes tem algumas coisas que são difíceis para um pai normal. Ensinar a falar, ensinar a andar, ensinar a comer, ensinar a ir no banheiro, ensinar a estudar, a obedecer, a seguir costumes, a seguir leis. Mas imagina você fazer tudo isso para o filho do próprio Deus. E foi assim que aconteceu com José. José, embora ele tivesse que ensinar Jesus a falar, a andar, a comer, a usar o banheiro,
a respeitar as pessoas, a respeitar as leis. Ele não estava ensinando somente uma criança, ele estava ensinando o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, aquele que viria salvá-lo. Estava na sua casa e ele viu crescer, ele viu brincar. Então muitas vezes nós vemos as crianças e imaginamos, será que Jesus foi assim? E Jesus só foi um ótimo adulto, porque dentro de casa teve alguém que ensinou a ele fazer essas coisas. Jesus teve um grande exemplo. E é exatamente sobre isso que é importante que a gente fale sobre José. José era um exemplo de ser humano, um exemplo de pai, um exemplo de pessoa. É muito interessante nós pegarmos um carpinteiro, um simples carpinteiro, que muitas vezes deixou seus sonhos para cumprir o plano de Deus, não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas e de toda a humanidade. José poderia ter um filho normal apenas e ter aquela responsabilidade de cuidar do filho e ensiná-lo a trabalhar, mas ele muito mais preferiu seguir o plano de Deus para sua vida e preferiu cuidar daquilo que era mais importante para a história da humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que José, ele permitiu com que Deus fizesse tudo na sua vida. Porque nós percebemos que se não fosse por José, nada do que aconteceu teria acontecido. Porque José, ele era um carpinteiro. E muitas vezes vamos pensar que ele estava aí no seu bairro. José estava aí no seu bairro e estava fazendo mesas, cadeiras, essas coisas. E de repente Deus aparece em sonho para ele e fala assim: José, vai para o Egito, porque o governador, o rei Herodes, ele quer matar o seu filho. Então vai para o Egito e cuida do seu filho no Egito. Então José vai para o Egito. Não, José, Maria está grávida. Eu sei que está muito difícil, mas vai para a Judéia, porque o seu filho tem que nascer em Belém. E isso faz também com que haja o cumprimento de todas as coisas, todas as palavras de Deus. José influencia no cumprimento da palavra de Deus, como diz em Malaquias 5, capítulo 2. Mas tu, Belém, embora pequena entre as cidades de Judá, de ti virá aquele que será para mim governante sobre Israel. Se José não tivesse ouvido a voz de Deus, não tivesse respeitado as autoridades romanas e não tivesse ido para Belém, Jesus não teria nascido em Belém. E assim, Jesus não cumpriria aquilo que Deus havia falado por meio do seu profeta. Outra palavra também que eu achei aqui é José e Maria no Egito. Mateus capítulo 2, versículo 15 diz: do Egito chamei o meu filho. Então, Jesus teria que vir do Egito, porque se José não tivesse escutado a voz de Deus e tivesse continuado em Belém, muitas vezes Jesus teria morrido ainda como criança. Mas ele preferiu largar muitas vezes o seu trabalho. Aquela mesa que ele estava fazendo, ele preferiu devolver o dinheiro para a pessoa e falar assim: não, eu não vou terminar de construir essa mesa porque Deus mandou eu sair daqui e ir para o Egito. Aí José chega no Egito e começa a construir várias outras coisas. Começa a fazer mesa, cadeira de novo, começa a ver o seu trabalho prosperar. 2 anos trabalhando, não sei a região exata do Egito que José ficou, e Jesus crescendo, e José trabalhando, sustentando a casa, sustentando Jesus e os seus outros filhos e Maria ensinando Jesus. E assim, Deus ainda pega e fala assim: Herodes morreu, volta para Israel. E lá vem José tendo que largar tudo de novo, permitindo com que Deus transformasse a sua vida, deixando muito mais a sua vontade de lado e preferindo viver a vontade de Deus, e volta para Israel. Ele chega em Israel e quer ficar na região da Judéia. Só que Deus pega e fala assim: não, o meu filho será chamado Nazareno, em Mateus capítulo 2, versículo 23. E isso prova que daquele momento, mesmo José tendo como sua vontade ficar
na região da Judéia, ele teve que subir para Nazaré para cumprir a palavra do nosso Deus. Sabe o que isso prova? Prova que muitas vezes nós temos medo, nós somos medrosos. E isso foi uma coisa que José não foi, uma pessoa medrosa. José permitiu, ele trocou o medo pela vontade, pela obediência à vontade de Deus. Muitas vezes José fala assim, mas eu estou bem estruturado aqui em Nazaré, o que eu vou fazer em Belém, Deus? Mas Deus mandou você ir para Belém, então vai. Aí você chega em Belém e começa a se estruturar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e daí Deus pega e fala assim, não, eu não quero mais que você fique em Belém, porque o governador, o rei, quer matar o seu filho, vai para o Egito. E você vai para o Egito e começa tudo de novo. Deus manda você voltar para Israel. Deus manda você subir para Nazaré. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus porque nós queremos ficar de forma cômoda. Muitas vezes nós queremos servir as nossas vontades porque você está num trabalho que você ganha bem. Você não quer arriscar. Você não quer se mudar. Mesmo Deus tendo mandado. Mesmo Deus tendo falado. Você não quer ouvir porque essa situação que você está vivendo parece boa, parece tranquila, e você com o seu medo prefere seguir a sua falha vontade do que seguir a vontade boa, perfeita, agradável de Deus. Eu sempre falo sobre isso, mas sabe o que isso permitiu? A troca do medo pela vontade de Deus permitiu que José vivesse o sobrenatural de Deus. Pessoas normais não tinham visões todas as vezes com Deus. Muitas vezes você não tem tido visões, não tem tido sonhos. Muitas vezes eu não tenho tido sonhos, visões, não tenho falado muito com Deus. Por quê? Porque eu não tenho deixado o medo, porque você não tem deixado o medo, porque nós estamos presos à nossa própria vontade, aos nossos próprios medos. Mas quando nós deixamos os nossos medos e vamos fazer a vontade de Deus, nós ouvimos o sobrenatural. A Bíblia relata pelo menos 4 vezes que Deus apareceu em sonhos e visões para José. São elas: receber Maria como sua esposa, família, ir para o Egito, voltar para Israel e ir para a Galiléia novamente. Isso só pôde ser cumprido na vida de José e agora também nas nossas vidas, porque José foi um bom exemplo. E cumpriu-se na vida de José o que diz em Lucas, no capítulo 19, versículo 9. Hoje veio salvação a esta casa. A palavra de Deus revela que o nome de Jesus é o Senhor salva, ou Salvador. Então, deixe que a salvação entre na sua casa. Nesse Natal, deixe que o Salvador entre na sua casa. Assim como José deixou que a salvação entrasse na sua casa e permitiu que em um determinado dia nascesse Jesus, deixe nesse Natal que Cristo entre na sua casa, faça morada e ceie com você. Deus abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Deus abençoe. Amém.